Bem, eu vou contar sobre a minha experiência na desocupação da reitoria agora em 2011. E esse é o relato de como eu experienciei esse acontecimento. Eu estava em casa, dormindo, e eu moro no conjunto residencial da USP, o CRUSP. E por volta das 5 horas da manhã se escutava, ecoando pelo silêncio da madrugada, pessoas gritando: tropa de choque na reitoria, tropa de choque na reitoria. E ouvindo isso, eu me vesti, peguei as 2 câmeras que eu tinha à disposição em casa e desci pelo CRUSP junto com dezenas de pessoas que também estavam descendo, que com o tempo virou centenas de pessoas, não sei mencionar quantas pessoas. E diversas pessoas foram descendo, cada uma com seus celulares, com suas filmadoras, com suas máquinas fotográficas, para registrar, para documentar o que estava acontecendo. E eu fiquei ali, andando, havia cordões de isolamento, cavalaria, tropas de choque, várias barricadas, GOI, exército, helicópteros, enfim, uma série de aparatos militares em torno da casa da gente. A gente saiu, eu, Minotti, o Renato, vários colegas que estavam ali, moravam ali e dormiam ali. E descemos e fomos fotografar, filmar. E eu fiquei junto com alguns repórteres que também estavam fazendo isso. Existiam vários repórteres por diversos lugares, ao todo da reitoria, que são 2 blocos. E eu percebi que alguns grupos tinham mais acesso a alguns lugares, alguns grupos de repórteres. No caso, eu fiquei junto com repórteres da Bandeirantes, depois junto às pessoas da Record, do Terra, e enfim, dezenas de outros repórteres que se juntaram nesse grupo, e a gente ia andando, fazendo imagens do que acontecia ali, quando de repente fomos convidados por militares da tropa de choque a adentrar no prédio da portaria principal da reitoria, que é o bloco K, se não me engano. O primeiro bloco da reitoria, que fica em frente ao Museu de Arte Contemporânea. E nós entramos e não havia energia. Depois eu soube que essa energia tinha sido cortada, que não havia energia naquele andar. E o que podíamos ver, ainda estava começando a amanhecer, a luminosidade era muito baixa, e o que eu conseguia filmar com a minha câmera e conseguia ver também era o que as luzes das câmeras dos repórteres conseguiam iluminar para fazer essas câmeras autônomas das câmeras. E estava tudo quebrado dentro desse térreo da reitoria, quando de repente, ao fundo, atrás de uma coluna, houve-se gritos. E todos os repórteres, assim como eu, também fomos em direção a esses gritos, porque era um acontecimento ali alarmante. E quando chegamos lá, era uma menina que logo eu reconheci que era uma colega chamada Rose, que estava sendo cercada por diversos militares da tropa. E então todos começaram a filmar aquela situação, ela gritando, ela sendo cercada pelos militares. E era uma situação assim de imensa impotência para mim, sobretudo por ser uma pessoa, por ser uma colega naquela situação. E o que eu podia fazer de possível era registrar, filmar o que acontecia. Esse acontecimento era um acontecimento que não era previsto pela tropa. Aparentemente a gente havia entrado ali apenas para registrar a suposta depredação perpetrada pelos ocupantes. E por conta disso, por conta dessa menina estar gritando, por conta da Rose estar ali naquela situação, e isso de alguma forma não era positivo para
para o que havíamos sido convidados a entrar na reitoria pela tropa de choque, e fomos então automaticamente retirados por membros da tropa de choque que falaram que já deu o que tinha que filmar, e fomos colocados para fora. Eu ainda era um dos últimos que ainda tentei resistir, eu estava meio escuro, fiquei tentando ficar num lugar mais escuro. Mesmo assim, fomos todos levados para fora. E chegando lá de fora, nós demos a volta na reitoria e fomos para o outro bloco, atrás do outro bloco, onde efetivamente houve a ocupação da reitoria, que era uma porta de garagem que foi arrombada pelos estudantes e dali onde eles entraram. E ficamos ali, nessa entrada, eu e outros repórteres, quando de repente uma mão me puxa, uma mão de um militar da tropa de choque, e me leva para dentro da reitoria, sem explicações. E eu entro lá para dentro com muito medo, com uma situação absolutamente arbitrária e sem justificativa. Eu fui levado para dentro e lá dentro eu fui obrigado a tirar as minhas câmeras e mostrar as imagens que eu tinha feito, e obrigado a apagar 2 dos vídeos que eu tinha feito. Um deles era um trecho do vídeo, um dos vídeos que eu fiz dentro do bloco da portaria principal da reitoria, que aparecia a Rose sendo cercada pelos militares. E então seguiu o procedimento, fomos levados à delegacia, ficamos lá por 22 horas e dentro de um ônibus. E lá eu fui obrigado a assinar um termo de culpa por depredação do patrimônio. E eu ainda não sei por que eu fui preso. E se eu não assinasse o termo de culpa, eu não poderia sair. E de fato eu fui preso, e de fato eu ainda estou preso, porque eu estou liberto sob fiança, né? Tive de pagar a fiança para ser libertado. E dentro do ônibus, quando eu entrei na reitoria, eu perguntei pra mim, assim, de alguma forma ainda existia aquela questão, mas por que as pessoas teriam quebrado aquele lugar? E quando eu lancei essa informação para as pessoas que estavam no ônibus, dentro do ônibus havia mais 30 estudantes, mais ou menos, no ônibus que eu estava, e na hora eu vi na feição das pessoas, e era evidente isso era que não haviam sido eles que haviam quebrado aquele lugar que a gente filmou. E aí isso ficou evidente, e também depois eu vi a Rose, que estava num ônibus de mulheres, e ela estava numa situação muito delicada, muito ensimesmada, e no momento eu acabei nem falando com ela sobre o que aconteceu, mas aí aos poucos eu fui sabendo o que se passou, e que ela estava fazendo também um vídeo dentro da reitoria, não sei se da tropa de choque quebrando as coisas ou outra coisa, ou outro vídeo, ou outra situação, e ela foi abordada pelos militares, que individualizaram ela, levaram ela para uma sala, diferente das outras meninas que ficaram numa sala todas juntas. Ela foi levada para uma sala sozinha, ficou ela e 15, 20 militares da tropa, que sentaram em cima dela e ajoelharam em cima dela, e por ela estar gritando, e ela gritava muito alto, e segundo relatos, a pessoas que estavam, manifestantes, estudantes, moradores do Cruz, que estavam em frente a um museu de arte contemporânea, que fica em frente à reitoria, ouviram os gritos e se aproximaram da portaria principal da reitoria para tentar, chamados por aquele grito de socorro que vinha de dentro da reitoria. Por sua vez, a Rose acreditava que estava lá sozinha, porque todo o prédio estava silencioso, né? E ela gritava, e eles entupiram a boca dela, foram entupindo a boca dela acho que com panos, até a boca dela ficar cheia, o que lesionou a parte de dentro da boca dela.
E, enfim, tudo isso foi feito corpo de delito. Espero que isso gere um inquérito, uma investigação para apurar o que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu, de fato, nenhum outro estudante teve acesso direto. O que as pessoas puderam experienciar, o que as pessoas puderam presenciar, é que as pessoas que estavam nas outras salas ficaram ouvindo alguém, uma colega, gritando de uma outra sala sem saber o que estava se passando com ela. O que era uma situação de terror, de horror para as pessoas que estavam ali, para quem estava em silêncio, preso nas outras salas, e para ela que estava ali também achando que estava sozinha. Enfim, espero que isso tudo seja apurado. E, e também por que a tropa entrou sozinha, por que não entrou um representante, e que essas informações sejam colocadas às claras.